Oi, oi, eu sou a Adriana, do Redatora de Merda, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Tarântula, escrito pelo Thierry Junquet, livro que, caso você não saiba, inspirou o filme A Pele que Habito, dirigido pelo Almodóvar. Oportunidade de conhecer uma história ou então de ler o filme, caso você já tenha assistido o filme. Eu tenho um quadro aqui no canal, inclusive, chamado Lendo o Filme, onde eu incentivo ler obras que você já tenha tido contato com a adaptação. Ou seja, um combo de perturbação, e esse é sempre o meu assunto favorito por aqui. Se você também gosta, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um like no vídeo que isso me ajuda muito no YouTube e pode me acompanhar nas redes sociais, que é @Dricheck, em qualquer uma delas. E se você quiser e puder apoiar o meu trabalho, contribua com o Caos no Clube dos Caóticos, que é o meu clube lá no Catarse. Você pode apoiar com R$ 5 e tem outras categorias também, tem categorias com brindes físicos, com grupo no Telegram, com sorteios mensais, com clube de leitura. O link tá sempre aqui embaixo. O Thierry Junquet é um autor francês, já falecido, que se especializou em thrillers. Ele escreveu mais de 20 romances e Tarântula é o seu livro mais aclamado por público e crítica. No Brasil, ele foi publicado pela editora Record. Eu vou deixar o link para compra aqui na descrição, caso você tenha interesse nessa leitura. Publicado originalmente em 1984, Tarântula tem um título muito apropriado pelo enredamento que proporciona com toda a teia criada e a armadilha mental entre presa, predador e todo o veneno que é injetado lenta e separadamente em cada um desses fiozinhos. Assim como no filme, que eu vou falar sobre ele também, tudo nessa história é eticamente questionável. É sádico, é perverso, é cínico, é audacioso, invasivo, desumano. E é por isso que eu gosto tanto. É um baita de um suspense psicossexual, que é um subgênero que eu gosto bastante, assim, que costuma trazer representações de perversões, de pulsões e de outras questões inerentes à sexualidade. Então vamos à história, vamos ao enredo. Richard Lafargue, e obviamente não se pronuncia dessa forma, porque é um nome francês, não sei pronunciar, então vocês relevem. Richard Lafargue é um cirurgião plástico muito renomado, premiado, e também é assombrado por segredos obscuros. Ele tem um quê assim de duplo, de ambíguo, de opostos, tipo o médico e o monstro. Um dos seus segredos é que ele mantém a sua esposa Eve presa, trancada num quarto. Eles moram numa mansão e esse cômodo que ela fica é todo controlado por câmera e interfone, do qual ele pode dar ordens a ela e observar todos os seus movimentos. A Ivy só pode sair de casa com permissão do marido e normalmente é para exibi-la em festas, em eventos sociais que ele comparece ou que é chamado, bem aquela coisa do troféu mesmo, ou então para obrigá-la a manter relações sexuais com estranhos enquanto ele observa. É muito forte a relação de humilhação e perversão que o Richard impõe a Eve na maneira com que ele conduz toda a rotina, o lance de ordens. Então, assim, é uma dominação e submissão em nível extremo. E o que a gente vê não é apenas uma invasão de privacidade, é uma invasão de privacidade corporal também. Não é apenas sobre controle, é sobre poder absoluto. A Ivy é belíssima, ela chama atenção por isso, e eles carregam ali aquela sombra do casal perfeito, que de perfeito não tem nada, e ela obedece, né? Ela toma medicações que ele manda, ela faz tudo o que ele pede, ela se mostra muito dócil, no sentido de domesticada mesmo, sabe? E ela sempre parece resignada a esse destino. A relação de prazer do Lafargue é extremamente torta, completamente torta, porque não parece haver qualquer tipo de desejo, apenas satisfação na humilhação, na imposição dessa humilhação, e é como se ele mesmo também se colocasse numa posição de sofrimento, uma espécie de reforço do sofrer como conforto, né? Como uma saída. E isso que eu falei vai fazer muito sentido conforme a leitura avança e você vai vendo o que acontece aqui. A narrativa é em terceira pessoa e tem capítulos alternados com outros personagens, além do núcleo do cirurgião, além do casal Richard e Eve, né? Essa relação aí toda torta
que também visitam uma jovem num hospital psiquiátrico. Tem uma outra história com um fugitivo que matou um policial após um assalto. E uma outra de um cara que foi sequestrado. Ele tá acorrentado nu num porão escuro, onde é torturado. De início parece um pouco confuso, ainda mais quando você percebe que também tem uma alternância entre presente e passado, né? E não parece ter uma conexão, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas vai seguindo, cada uma dessas histórias vai culminar num ponto central, no meio dessa teia toda. E assim, por mais que a história tenha algumas conveniências, tenha algumas coincidências, assim, é tudo bem amarrado, tá? É fechadinho e perturbador. Vingança, obsessão e punição, principalmente, são pontos de destaque e de grande ênfase em todas as histórias aqui, assim também como dor e crueldade e todos os reforços para que ambas sensações nunca deixem de estar presentes. Sabe quando existe um problema, existiu um problema que você quer esquecer, você quer passar por cima e seguir em frente? Não é o que acontece aqui. Muito pelo contrário. Há uma necessidade de potencializar esse trauma, né? De colocar ele em outro nível, outro patamar. É tipo jogar álcool na fogueira, né? É ficar rasgando uma mesma cicatriz. Amor e ódio são opostos bem presentes aqui no desenvolvimento dos personagens. São muitas situações entre extremos. Sendo um suspense psicossexual, como eu comentei antes, ele tem muito erotismo, e é um erotismo distorcido. Um mistério doentio, mentalmente conflituoso, moralmente dúbio, e eu tenho certeza que foi por isso que esse livro atraiu Pedro Almodóvar, o cineasta espanhol que eu particularmente gosto demais, e ele consegue unir todas essas características com a sua estética de forma primorosa. A Pele que Habito foi lançada em 2011 e conta com Antônio Bandeiras no papel do médico cirurgião. Aqui esse médico tem uma clínica particular e ele se especializa numa técnica aí revolucionária, numa invenção de pele humana sintética. O enredo, a essência do enredo é a mesma, né? A ideia central. Porém, tem várias diferenças, por exemplo, até nos nomes dos personagens, até pela diferença, né, entre nomes franceses e nomes espanhóis. Tem, obviamente, diferenças visuais, porque a estética do Almodóvar é muito forte, e diferenças narrativas. Uma das histórias que tem no livro não aparece no filme, por exemplo. O Almodóvar se apropria dessa história aqui para criar a sua obra e contar a sua maneira. E ele faz isso muito, mas muito bem. Inclusive, eu acho que ele eleva o clímax para um outro patamar. Com o domínio de uma linguagem completa do audiovisual, ele consegue manter questões neutras até o fim. Então, coisas que você talvez nem pensou, nem sabia que devia pensar e de repente explode na sua cara. Por isso até que o filme é muito conhecido por ter uma grande revelação. No livro existe a mesma revelação, assim como outras revelações também, mas é algo que vem se desenvolvendo conforme o texto avança, o que inclusive demonstra algo que eu sempre digo e que eu sempre vou ficar repetindo, que boas histórias independem de seus finais. Você pode saber o final e assistir de novo e se impressionar da mesma forma, ou você pode saber o final e ler o livro e se envolver tanto quanto ou mais do que com o filme. Curto, intenso e doentio, né? Frases. E curto, que eu digo, é curto mesmo. O livro tem 158 páginas, é uma leitura realmente rápida. Uma boa indicação para minha playlist Livros para Ler em um Dia e Desgraçar a Cabeça para Sempre. Então fica aí a minha recomendação dupla, tanto de livro quanto de filme, para aquele dia assim que você pensa, nossa, hoje eu quero dar uma desnorteada. Pronto, me diz aí se você já conhecia o livro. Se você for ler ou assistir, me marca nas redes sociais, que eu adoro acompanhar, gosto de repostar. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.